e buscar ir mais além, né? A gente não pode se acomodar. E como a gente vai falar também de superficialidade, a palavra é grande, eu separei em dois tópicos. Então, primeiro a gente vai falar de profundidade, depois de superficialidade, e por último a gente vai concluir, tá bom? Então, eu vou dar início aqui sobre profundidade. Se você tiver com a sua Bíblia, Romanos, capítulo 11, versículo. Boa em casa, né? E vai parar para ver essa live aí, vai ser abençoada. Então, Romanos 11, 33. Amém? Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inexplicáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Então, primeiramente, nós precisamos entender que tudo é de Deus, por Deus e para Deus, né? Então, quando a pessoa ela entende que tudo que ela tem é de Deus, e tudo o que ela conquistou, tudo que tem na vida dela, a família, o trabalho, o estudo, tudo é de Deus. Vem de Deus, é de Deus e para Deus, né? Então, nunca, nada é sobre nós, né? Não é sobre mim, não é sobre você que está assistindo, né? Não é sobre Abraão, não é sobre alguém. Temos que pensar, entender que nós precisamos ir mais profundo no nosso relacionamento com Deus, né? Porque tudo é dele. É dele, por ele e para ele. Então, nada que nós venhamos fazer sem ele faz sentido. Porque tudo é dele, né? Então, às vezes a gente tem mania de querer fazer algumas coisas sem Deus, né? Ah, não, determinada coisa eu não preciso saber a opinião de Deus, a orientação de Deus em relação, né? Tudo vem dele, é por ele, para ele, não de nós. E para o conhecermos de forma mais profunda, nós precisamos ter Deus. Se a gente olhar para o céu, a gente também não vai conseguir ver o fim, porque é muito grande, né? Então é esse Deus, estamos falando desse Deus, precisamos ter um relacionamento com ele. Ou seja, a gente precisa ir mais a fundo nesse relacionamento. Porque esse Deus é muito grande. Porque esse Deus é o criador de tudo, né? Então, para a gente ter um relacionamento profundo com ele, a gente tem que se diminuir, né? O nosso eu tem que ir lá para baixo, né? Para a gente poder chegar mais perto desse Deus, né? E tem que ser uma coisa constante, né? Tem que ser uma coisa diária. Não é assim, ah, hoje eu tô triste, sinal de que eu preciso buscar Deus. Ah, amanhã eu tô feliz. Ah, eu tô feliz, então eu vou passear no shopping, eu não vou pro culto, eu tô feliz hoje. Não é assim, né? Buscar Deus é algo contínuo, é algo diário.
Então, eu posso ter acordado muito bem, ou eu posso ter acordado um pouco triste, né? Independente de como eu esteja. O meu relacionamento com Deus tem que ser constante. Tem que ser algo diário, né? Porque senão eu não vou conseguir me aprofundar. Eu vou ficar sempre no raso, né? Se eu aceitar que o meu relacionamento com Deus seja apenas a ir da igreja uma vez por semana, duas, que seja, eu nunca vou me aprofundar, né? Então, você aí que está ouvindo a gente, pare um pouco para pensar nisso. Poxa, a gente fala tanto de buscar mais de Deus, de querer ter um relacionamento mais profundo com Ele, mas o que a gente está de fato fazendo, né, para ter um relacionamento melhor com Deus? O que de fato a gente está fazendo, né? E lá em Oséias, capítulo 6, é uma passagem muito famosa, gente, porque assim, esse Deus é tão grande, que eu acho que na nossa vida inteira a gente nunca vai conseguir dimensionar o amor dele, né, o tamanho dele, o cuidado dele conosco, né? E em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Deus é aquele que meus pais sempre falaram, que minha avó sempre falou. Deus é aquele que está lá no céu. Legal, realmente. Mas assim, e o algo a mais? Sabe, você realmente conhece Deus de profundidade, sabe? Pensa nesse oceano aqui. Pensa você mergulhando nesse oceano. Se você mergulhar mais a fundo, você vai ver coisas mais lindas. Assim, eu não sei se alguém que está assistindo aqui já teve a oportunidade de fazer um mergulho. Ainda não tive, né? Eu tenho um pouco de medo, eu vou ser sincera. Mas no caso do nosso relacionamento com Deus, a gente não precisa ter medo. A gente tem que mergulhar. Porque se a gente mergulhar no nosso relacionamento com Deus, a gente vai começar a ver coisas que a gente não via antes. A gente vai começar a entender coisas que a gente não entendia antes sem Deus. Então é preciso mergulhar. É preciso ir mais fundo, né? No raso, a nossa visão fica muito limitada. A nossa visão fica muito humana. Então, o eu acho, o eu vejo, eu sei, né? Foi o que eu falei no início. Para a gente se aprofundar com Deus, o nosso eu tem que diminuir um pouco, né? Para não dizer muito, né? O nosso eu tem que ir abaixo para a gente poder se aprofundar mais com Deus, né? E aqui em Oséias diz, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão assistindo, que eu fiz para mim mesma. Eu falei, eu vou perguntar para o pessoal que estiver lá acompanhando, para a irmã Thaís também. Vocês acham que ir à igreja aos domingos é suficiente para ter um bom relacionamento com Deus? O que vocês acham? Não, acho que ir domingo para a igreja é suficiente. Fiz um esforço para estar domingo na igreja, é suficiente. O que vocês acham? É suficiente? Quantas vezes por semana seria suficiente? Gente, eu acho que se a gente fosse todos os dias ainda não seria o suficiente, né? Mas na verdade não é só o fato de ir à igreja, mas é ser igreja, né? Então, como eu sou na minha casa, eu comporto na minha casa, será que eu só busco um relacionamento com Deus quando eu tô na igreja, né? Será que eu só busco? Claro que na igreja a gente já vai com esse intuito, tipo, a gente tá lá para isso. Mas, poxa, será que em casa eu tô, como eu falo aqui, eu tô prosseguindo, eu tô evoluindo no meu relacionamento com Deus, né? Ou quando eu tô em casa, eu tô de folga. Então, é Netflix, fazer nada, né? Então, assim, não existe folga para Deus. Não existe folga de prosseguir em conhecer a Deus. É o tempo todo. É o tempo todo.
né? Então, poxa, se você parou para assistir uma televisão, você viu que aquilo não te acrescenta nada, para de assistir. Muda de canal, vai ler a Bíblia, né? Poxa, você sentiu que Deus, que você não ouviu a voz de Deus naquele dia? Poxa, coloca um louvor, abre a Bíblia, né? Mas não passa um dia sem ouvir a voz de Deus, né? Ainda que você diga, não, a voz de Deus não é algo que, igual vocês estão me ouvindo, né? É algo, gente, espiritual, né? É algo espiritual, a gente precisa buscar, né? Não vai ser do jeito que a gente quer, né? Então, vamos pensar em ir a fundo nesse conhecer, em ir além nesse oceano, porque se a gente mergulhar mais a fundo, a gente vai ver coisas incríveis da parte de Deus. Coisas que são reservadas para quem tem intimidade, né? A gente não fala certas coisas para quem a gente não tem intimidade. Assim é Deus, né? Deus vai revelar certas coisas para quem tem intimidade com Ele. Então você às vezes diz, Deus não fala comigo, né? Eu não sinto Deus. Mas o que você está esperando? Você está esperando um sinal do céu, fogo cair? O que você está esperando, né? A voz de Deus é suave, né? A voz de Deus como eu falei, não é audível, não é como você está me ouvindo, né? Mas quando você busca verdadeiramente, você encontra. Você encontra, é bíblico. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Quem pede, recebe, né? E essa é a parte, assim, claro, tem muito assunto, porque é muito profundo mesmo, né? Como diz o tema. A irmã Thaís tem alguma coisa a acrescentar? Deixa eu só tomar uma água. Tá dando pra me ouvir agora? Tá? Pra me ver também, certinho? Ô, glória. Melhorou um Essa pouco. questão, essa questão de aprofundar em Deus é algo tão, ao mesmo tempo, quando a gente vai se aprofundando, é algo tão lindo que depois você vai buscando a Deus, aquilo começa a ser, sabe, você fica prazeroso em querer conhecer mais, como disse o salmista, é conhecer e prosseguir em conhecer, porque é algo tão maravilhoso que você vai estar num nível que você vai querer muito mais, fala, eu quero saber muito mais desse Deus. Essa era a paixão que Davi tinha. Você vê que Davi, ele falava, um dia na casa de Deus é melhor do que 1000 em outros lugares. Então, ele tinha essa paixão, sabe? E a mesma paixão que a gente tem que ter. Hoje, veio essa quarentena para nos mostrar que não é só na igreja que a gente tem que buscar, mas é na nossa casa. A gente tem que fazer da nossa casa, do nosso quarto, do ambiente que a gente está, um lugar para se buscar a presença de Deus, um lugar para se conhecer, para revelar as maravilhas, para ver as maravilhas que Deus tem para cada um de nós, né? Tem muita gente que quer viver de promessa, mas não quer buscar, não quer entender, não quer aprofundar na presença de Deus. Então, esse negócio de aprofundar é muito lindo, porque ao mesmo tempo, quando você vai buscando, vem essa sede, vem esse querer mais. Então, você vai sentindo, você vai ficando maravilhado com as coisas que você vai descobrindo. Você lê um capítulo, depois outro dia lê de novo e falando, peraí, eu não vi isso aqui, está sendo algo novo sendo revelado. Então, a palavra de Deus, ela é muito atual. Você vai ler um capítulo hoje, você vai ler ele de novo amanhã, vai te revelar outras coisas. Então, essa é a maravilha de se aprofundar, sabe? Quando a gente olha para o mar, o nosso olho não consegue avistar aquele tamanho todo. Então, é isso, a riqueza da palavra de Deus. A gente tem que fazer da palavra de Deus o nosso oceano, o nosso mar, para que a gente venha se aprofundar. E quando você estiver num nível, você venha se aprofundar mais ainda, porque Deus tem muito mais para nos revelar, não é? É isso aí. Que a gente nunca se contenha, né? Porque às É vezes a gente tem verdade. mania de achar, nossa, eu acho que hoje eu fiz muito. Hoje eu passei o dia na igreja. Hoje eu fiz muito. Eu ajudei uma senhorinha a atravessar o farol, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente faz muito, né? A gente tem Hoje eu mania orei por também um de. amigo, né? É verdade, a gente também tem mania de se conformar.
eu tô numa certa posição, eu tô num certo lugar que tá bom demais, eu já experimentei um pouco de Deus, e a pessoa se conforma ali. É, Mas ela se esquece que Deus tem muito mais, não é só aquilo ali que Deus tem para ela. é Deus tem verdade. algo muito mais para ela, só que ela se conforma naquilo ali que ela tá vivendo. Sendo que Deus está olhando para ela e falando, busque porque eu tenho mais. E ela está conformada naquilo ali, É estacionou na verdade. zona de conforto. Exatamente. E também, assim, eu pego até eu me pego como exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou esposa de pastor, né? Então eu poderia falar: ah, ele é pastor, ele que ora. Eu só sou a esposa, então eu não preciso orar igual ele. E não, muito pelo contrário, eu preciso orar ainda mais que ele. Porque o meu papel é de intercessora. Então, se eu não orar, eu não vou, nem eu vou ter estrutura para suportar as dificuldades do ministério, e nem ele também vai saber lidar, né, com as pressões do dia a dia e poder ainda ser um bom esposo. Então, assim, não se acomode. Eu vejo muitos jovens que eles falam assim: ah, minha mãe ora por mim. E assim, realmente, a oração de mãe, assim, cara, tem muito poder. Mas você precisa buscar por você, né? Mãe e pai não são eternos, né? Claro, eles apresentam um caminho para nós, eles nos dão toda a direção, e glória a Deus pela vida deles, sabe? Mas assim, a sua oração é algo pessoal. Então você não pode depender, ah, eu dependo do meu pastor. Eu vou numa igreja e o meu pastor que tem que orar por mim. Não, não é assim, né? Cada um de nós temos a responsabilidade de ir até o Senhor, né? Até E porque também a salvação é individual. Ou seja, com você certeza. tem que buscar por você tem que buscar a sua salvação. Não é porque Exatamente. outras pessoas estão orando por mim que eu vou ser salva. Não, eu tenho que fazer minha parte. A própria palavra de Deus diz, Deus fala assim, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então é você Exatamente. fazendo a sua parte. Exatamente, irmã Thaís. E assim, esse tema é muito bom, é muito gostoso de falar, né? E eu Uhum. tava pensando em alguns casos da Bíblia de pessoas que foram superficiais com Deus, com Jesus, né? Porque Jesus, ele veio, né? Ele veio para essa terra, ele estava presente em forma de homem, né? E eu me lembrei do jovem rico, né? Porque o jovem rico, essa passagem é muito conhecida e os pastores usam em inúmeros contextos, né? Como você falou, a palavra ela se renova, então Deus dá um entendimento para um, dá um entendimento para outro. E eu gostaria que vocês que estão com a Bíblia abram em Lucas, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre superficialidade. Essa palavra difícil, mas agora saiu sem gaguejar. É um trava-língua. Lucas, capítulo 18, versículo 18. 18, que diz assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho feito desde a minha mocidade. Ou seja, aquele jovem rico, ele já estava num nível um pouco orgulhoso, né? Porque ele queria dar a vida eterna. Ele não estava errado, né? Todos nós queremos ir para o céu, herdar a vida eterna. Só que ele foi até Jesus, perguntou, ele teve essa oportunidade, né? E Jesus falou assim: você sabe os mandamentos. E Jesus falou os mandamentos para ele e ele disse: tudo isso eu faço, desde a minha mocidade. E aí Jesus falou assim, no versículo 22. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem,
reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E no versículo 23 fala assim: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Aqui eu fiquei pensando, esse jovem rico, ele tinha um relacionamento superficial com Jesus. O que isso significa? Eu vejo um relacionamento superficial assim, um relacionamento egoísta. Feita, né? Então Jesus falou os mandamentos para aquele jovem rico, ele falou: isso eu já faço. E aí Jesus falou: mas te falta uma coisa. Dá tudo que você tem, vende para os pobres. Mas ele não quis. Que a gente entra num outro assunto, né? Mas ele queria servir a Jesus da maneira dele, né? E muitas vezes nós somos assim. Nós temos algo superficial com Deus. Nós queremos da nossa maneira, do nosso jeito. Não, a minha cura vai ser desse jeito. Quando eu receber essa bênção. Ah, eu vou receber o Espírito Santo só quando cair o manto. Então, assim, às vezes a gente coloca umas coisas na cabeça e acha que vai ser daquele jeito. E não vai, né? Falando até de Espírito Santo, né? É um tema muito importante e até eu estava conversando com o pastor e ele pretende um novo propósito ser sobre o Espírito Santo. Quando eu comecei na obra, né? Antes de me casar com o pastor, eu servia numa igreja local, aqui da minha cidade. E quando quando eu me tornei obreira, eu ainda não tinha o Espírito Santo, né? A manifestação, né? O dom de línguas. E eu me lembro que eu me cobrava muito por causa daquilo, né? E eu achava que iria ser de um jeito. E as pessoas também me falavam que iria ser de um jeito. Ah, não, que você vai receber o Espírito Santo quando isso acontecer. Ah, eu sentia que era porque eu estava em pecado, mas eu não estava em pecado. Aí eu pensava, mas o que está me afastando que eu não consigo receber o Espírito Santo? Porque eu achava que ia ser do jeito que eu tinha feito na minha cabeça, sabe? Eu pensava, ah, não, eu vou receber o Espírito Santo numa vigília, naquele momento lá. Claro, tem pessoas que é assim, mas eu coloquei na minha cabeça que ia ser de um jeito. E não foi totalmente diferente. Foi numa reunião simples, pequena, né? Só com o povo ali da igreja. E o pastor mandou a gente dar as mãos. E eu me lembro que a esposa do pastor da época, ela pegou na minha mão, ela orou junto comigo. E quando terminou, eu não tinha certeza. Eu me lembro porque foi algo assim muito diferente. E aí ela me abraçou, ela falou parabéns. Então, assim, foi totalmente diferente do que eu imaginei. Então, eu queria falar para você que está acompanhando essa live, cuidado em querer as coisas de Deus do seu jeito. Porque isso é algo superficial, né? Isso é algo que você quer de uma forma egoísta. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. E muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos, né? Nós achamos que sabemos de algo, mas na verdade nós não sabemos de nada, né? Então nós temos que tomar cuidado. Porque Jesus falou para aquele jovem, te falta uma coisa. Faz isso, né? Pega o que você tem, o seu dinheiro e dá para os pobres. Mas ele não quis, né? Então, o que Deus está pedindo para você, talvez para você abrir mão, sabe? Abrir mão do videogame. Ah, eu passo muito tempo no videogame e isso atrapalha, que eu tenho um relacionamento mais profundo com Deus. Então, já passou da hora de você sair do videogame. Ah, eu fico muito tempo no Instagram, eu fico muito tempo no celular, porque eu sou muito carente. Tudo bem, você pode ficar no celular, você pode ter amigos, isso é muito importante, mas
Se isso estiver atrapalhando, né, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, você tem que cortar, né? Aquele jovem era o dinheiro, né? Hoje, para nós, né, cabe a você avaliar, né? O que hoje eu faço, o que hoje tem na minha vida que me afasta de um relacionamento mais profundo com Deus, né? Então, é algo que a gente deve refletir, né? Como a gente falou também há pouco, não adianta só estar na igreja, né? A gente tem que ser igreja, né? Lá em Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículo 21, também é um versículo muito famoso, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então, assim, muitos acham que ir na igreja é o suficiente, que tá lá no culto de adoração, com as mãos para os céus, adorando, né? Já é o suficiente. E aqui tá falando, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem entrará no reino dos céus? Aí ele fala, aquele que faz a vontade de meu Pai, né? Aí você fala, ah, irmã Liliane, a vontade de Deus é muito complicado, eu não consigo entender. Se você hoje, a sua frase é essa, é porque você não se aprofundou. É porque você não foi mais a fundo ainda. É porque você ainda tá no superficial, você ainda tá no raso, né? Por quê? Porque eu só vou saber a vontade de Deus para minha vida quando eu realmente buscar Ele. Quando eu realmente tiver um relacionamento com Ele, né? Eu sei que tem muitos solteiros que vão assistir, que estão acompanhando. Talvez tenha casados, não sei. Mas eu vou aqui citar um exemplo. No relacionamento marido e mulher, né? Eu sei o que meu esposo gosta, né? Porque eu tenho intimidade com ele, né? Então eu vou procurar fazer aquilo que ele gosta, né? E a mesma coisa você, poxa, na sua casa, né? Com a sua família. Eu sei o que a minha mãe gosta que eu faço, que meu pai gosta que eu faço. Ou até o que eles não gostam, né? Poxa, eu sei que se eu fizer isso, minha mãe vai brigar comigo. Minha mãe vai ficar chateada comigo. Então, por que eu vou fazer? Né? Então, assim é com Deus, né? Para mim saber, né, o que agrada a Deus ou não, eu tenho que conhecer o que está escrito aqui, né? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Por isso que no começo a gente falou. Conhecer e prosseguir em conhecer, né? Não achar que já tá bom, né? Ir para a igreja domingo, ou até mesmo que se você for muitas vezes na semana. Mas o que você faz quando você não tá na igreja, né? O que eu faço quando eu não tô na igreja, né? Será que quando eu não tô na igreja, eu sou um verdadeiro cristão? Eu continuo sendo? Ou será que eu sou aquele que tá lá na igreja dizendo Senhor, Senhor, aleluia? Mas quando eu tô em casa, eu sou aquele jovem que desrespeita o pai e a mãe, que não honra o pai e a mãe, né? Que encrenca com todo mundo, que encrenca com o irmão, que encrenca com o gato, com o cachorro, com o vizinho, né? Então a gente tem que parar para avaliar, né? Então, gente, eu não sei que horas são que eu tô sem. Já passou muito tempo, irmã? 6h41. Ah, tá. Ainda tem um tempinho. Glória a Deus. Então, gente, essa decisão, né, que você tomou, eu creio que todo mundo que tá aqui, né, o que vai assistir ainda, creio que muitos ainda verão, você tomou uma decisão, né, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, não se contenha com isso, né?
Não se contenha em, eu me batizei e eu vou para a igreja no culto domingo de manhã e tá bom. Não se contenha, né? Busque sempre mais, né? Busque saber onde estão precisando, o que você pode fazer, né? O que pode ser feito. Se você diz, irmã, não tem nada para mim fazer na igreja, tá, então, ora a Deus, pede uma outra direção, faz lives, né? Poxa, vai na rua. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Em prol da obra de Deus, né? Em prol da gente sair desse relacionamento superficial, né, irmã Thaís? Sobre essa questão superficial, a irmã tem alguma coisa a acrescentar? Eu gostei muito do que você colocou, que a superficialidade. Deu uma travada? Você tem aquela vontade de continuar a conhecer a Deus. Agora, quando você não tem essa intimidade, fica algo super. É. Pessoa, porque ela vai achar que conheceu, vai achar que Deus não está fazendo nada por ela, vai achar que nada está acontecendo, que nada está mudando, vai começar a comparar a vida dela com a vida de quando ela não estava na presença, e aquilo ali ela vai pesar na balança e ela vai começar a ver, ué, mas eu estava melhor quando eu estava antes. E ela vai achar que é Deus, mas na verdade é porque ela não está prosseguindo em conhecer. Não tem como Deus vir me abençoar, Deus vir derramar as mais ricas bênçãos dele sobre a minha vida se eu não buscar. A própria palavra diz que primeiro eu tenho que buscar, para depois as outras coisas me serem acrescentadas. E se eu não busco, não tem como ele acrescentar nada. Então, Exatamente. eu vou começar a olhar achando que nada está acontecendo. Por isso tudo resultado da minha superficialidade. Então, isso envolve todo um conjunto. Superficialidade não é algo que envolve só sua vida com Deus, mas envolve seu desenvolvimento também. Porque você vai começar a ficar parado. É como uma pessoa que fala, eu vou mergulhar. Mergulha? Parada na beira, ela não mergulhar fundo. Vai acontecer alguma coisa? Não vai ter Fica com mudança, medo, ela né? não vai Vou ou mergulhar. não vou? Vai ficar com medo ali. Então, nós não temos que ter medo. Tem muita pessoa que não mergulha porque tem medo, né? Eu também tenho medo de mergulhar. Mas a gente não pode ficar com esse medo, sabe? A palavra de Deus diz que é para a gente lançar tudo sobre Ele, é você lançar tudo sobre o Senhor, se lançar nas profundezas, é você mergulhar na palavra de Deus, no oceano, nas riquezas que Ele tem para nossa vida, sabe? A gente às vezes fica falando que Deus é limitado, mas na verdade a gente limita o poder de Deus sobre a nossa vida, porque a gente acaba impedindo Ele de derramar o que Ele tem para derramar. Deus é muito bom, por isso que Paulo ele falava que o maior vilão dele era ele mesmo, porque você acaba sendo seu próprio vilão. Você que está se impedindo, se anulando aí de receber o mais de Deus por conta desse medo. Então, lance todo o medo sobre o Senhor, lance tudo aquilo que tem te atrapalhado de entrar na presença dele verdadeiramente. Você vê que aquele jovem rico era as riquezas. Tem muita gente que não mergulha a fundo porque acha que sabe tudo. Fala, não, Deus, isso aqui o Senhor não precisa fazer, não, que eu já sei. Eu já sei fazer, eu já sei tomar conta dessa parte da minha vida sozinha. Tem gente que fica guardando coisa no coração. Não, eu joguei metade fora, mas isso daqui fica guardado, não vai atrapalhar em nada. Mas, na verdade, isso tem te atrapalhado de entrar verdadeiramente na presença de Deus. E a gente tem que tomar cuidado. A palavra de Deus diz que a gente tem que tomar cuidado com as pequenas raposinhas, porque são elas que destroem o vinhedo. Então, talvez é essa raposinha aí que está te impedindo de você mergulhar, de você ir mais a fundo na presença de Deus, porque Deus ele tem algo maravilhoso, algo extraordinário para derramar sobre as nossas vidas e a gente está limitando o poder dele. É verdade. E o poder de Deus, ele não tem limites, né? Não tem limites. E realmente é o que você falou.
às vezes as coisas não estão acontecendo, né? Nunca, entenda uma coisa, nunca é porque Deus não quer te abençoar, nunca é porque Deus não pode, nunca o problema vai ser Deus. O problema sempre vai ser nós, né? Então, o problema de muitas pessoas é isso, né? Ela quer culpar tudo e todos, menos ela mesma. Então, é isso que você falou. Essa questão de superficialidade, né? Até no próprio relacionamento com as pessoas, né? Porque durante a minha caminhada, eu vejo também que tem muitas pessoas, infelizmente, buscam a Deus por interesse, né? Estão ali uniformizados na igreja, sabe? Com títulos, com cargos, mas estão por interesse, né? Então, assim, é complicado, né? É até difícil entrar nesse tema, porque dói. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que servem a Deus só de aparência, né? E que nós não sejamos essas pessoas, né? Então, para concluir, eu tenho um versículo-chave, que está lá em Lucas 9. A gente andou um pouquinho na Bíblia, né? Mas É bom. é bom, né? É bom passear na Bíblia. Lucas 9, versículo 23. O título é assim: cada um deve levar a sua cruz. E aí no versículo 23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, gente, concluindo aqui tudo que a gente falou, né? De ter um bom relacionamento com Deus ou não ter, né? Jesus está falando assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então, isso significa o quê? Renúncia. Renúncia. Eu não vou viver a vida que eu quero para mim. Eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que Deus quer. Eu não vou estar onde eu quero, eu vou estar onde Deus quer. Então, se eu realmente quero seguir Jesus, quero me aprofundar nesse relacionamento com Deus, mergulhar mais a fundo na presença de Deus, eu preciso negar a mim mesma. Negar as minhas vontades, negar o meu eu, até os meus próprios sonhos. Negar tudo para servir a Jesus. Eu me lembro que quando eu conheci o meu esposo, o pastor Márcio, eu fiquei um pouco confusa, porque eu não tinha certeza se eu queria ser esposa de pastor, porque eu sempre via como uma missão muito difícil. E eu falava, eu não sei se isso é para mim. E eu me lembro que no nosso primeiro encontro, ele já foi falando, não, você quer ser esposa de pastor, não sei o quê. Ele já foi muito direto, né? E eu me lembro que eu não fui clara com ele nesse dia. Eu falei, tem que orar, né? Pra saber e tal. E aí, por eu ter falado dessa forma, ele meio que se afastou de mim. Então eu falei, acho que ele não gostou de mim, né? Por quê? E aí eu fui buscar Deus, né? Porque eu falei, poxa, antes de eu voltar pra falar com ele, eu tenho que saber o que eu quero. E aí Deus me deu essa palavra, né? Eu senti Deus falando comigo, né? Porque há tanto tempo eu servia na obra do Senhor, né? Eu já estava ali negando a mim mesma, né? Eu já estava ali querendo viver uma vida que fosse a vontade de Deus e não a minha. Então, por que eu estava querendo fugir da responsabilidade de ser esposa de pastor? Por que Deus, ele não iria me capacitar, né? E aí Deus me deu essa palavra. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, né? Essa cruz, gente, não é um fardo, sabe? Muitas vezes fala, tal pessoa é uma cruz, é minha cruz. Não, gente, essa cruz não é um fardo. Essa cruz é a sua missão de vida. É a sua missão,
né? A cruz, ela foi a missão de Jesus, né? E nada tirou ele do foco, né? Nada tirou ele do foco. Então, qual é a nossa cruz? Qual é a nossa missão de vida, né? Então, aqui Jesus está falando: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Tome a cada dia a sua missão e siga Jesus, sabe? E a gente entra até num tema mais profundo, que também tem que ser para outras lives. Qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito de vida? Porque, poxa, você tá vivendo, sabe? Você não sabe bem o que você quer. Até com Deus, você não sabe bem o que você quer de Deus, o que você quer com Deus, o que você está fazendo na igreja. Não, você precisa saber. Você precisa saber qual é a sua missão na vida. Porque você vai acordar todos os dias e saber quem é você, o que você quer, o que Deus tem para você, né? Então, gente, negue-se a si mesmo, né? Não é fácil, não é. Não é fácil, né? O pastor fez, no período da quarentena, ele fez duas consagrações muito fortes. A primeira foi na live às 3 da manhã. E um jejum de Daniel. Então, assim, foi fácil? Não foi. Foi difícil? Foi. Teve dia que eu dormi? Dormi. Mas eu não desisti, né? Então, assim, negar a nós mesmos. Né? Negar a nós mesmos para que a gente possa conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, né? Eu sei que a gente trouxe bastante Bíblia aqui para vocês, mas eu vou deixar aqui uma passagem para vocês meditarem depois, tá bom? Para vocês meditarem em casa, com calma, né? No seu devocional, no seu momento. Ezequiel 47, tá bom? Ezequiel 47. Então, depois você medita. E se você for da igreja aí da irmã Thaís, você comenta com ela. Se você for de outra regional, não sei de onde você está nos vendo, pode mandar um direct para nós. Conta o que você entendeu e aí a gente conversa. Porque se a gente for falar dessa passagem, a gente vai ficar aqui até altas horas, aí o povo vai enjoar de ouvir a gente. A gente já pode deixar o tema já visto para a live parte 2, comigo e com a irmã. Pode ser. Né? O pessoal já adianta, já faz um estudo, né? E aí traz as perguntas, manda as perguntas, que eu gosto assim, eu gosto quando as pessoas interagem, né? Então elas mandam as perguntas, e aí a gente vai respondendo as perguntas, vai interagindo, e glória a Deus. Eu não sei que horas são, mas... 55. Irmã, eu quero te agradecer por a senhora ter aceitado o convite, ter estado aqui com a gente. Eu vou marcar a live parte 2, porque eu tenho certeza que o pessoal vai pedir, porque foi muito bom o estudo de hoje e não deu nem para colocar todo o conhecimento para fora, né? Esse tema é muito quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, Deus. E eu queria imensamente, de todo o coração, não só eu, mas toda a juventude de Benfica, agradecer a senhora, da senhora ter participado. E antes de terminar, eu gostaria que a senhora fizesse uma oração por quem está assistindo, por quem vai assistir, para que vidas venham a ser tocadas e abençoadas, porque a gente tem recebido muito testemunho através dessas lives de gente que assiste depois e é abençoada. Então, Deus tem operado, graças a Deus. Amém, amém. Ai, que bonitinha, a Milena falou que quer. O pessoal quer. Viu? Quantos minutos nós temos? Aí a gente faz uma pergunta e resposta. Sim. 6 minutinhos. Ah, então tá bom. Pessoal, vamos fazer oração aqui para finalizar. Convido você a fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, meu Deus, cada vida, cada jovem, cada pessoa que entrou nessa live, meu Deus, que talvez passou
ou ficou apenas alguns minutos, e aquela, meu Deus, que está acompanhando desde o início, ou vai acompanhar ainda. Meu Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Ô Pai, é necessário que nós venhamos negar a nós mesmos. Que nós venhamos, meu Deus, aceitar as palavras do Senhor. Aquele jovem rico, meu Deus, infelizmente ele não aceitou. Ele não quis abrir mão das riquezas. Pai, mas em nome de Jesus, essa pessoa que está me assistindo, ela vai abrir mão do que for preciso para servir ao Senhor com mais profundidade. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor tire o nosso eu, o nosso ego. Ô Pai, que nós venhamos reconhecer, meu Deus, que a Tua vontade é a melhor para nós. E que nós possamos, meu Deus, buscá-la todos os dias da nossa vida. Que nós possamos, meu Deus, buscar saber qual a nossa missão nessa terra. E para isso, meu Deus, nós precisamos conhecer. Deixa eu ver que saiu. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós, Deus, te apresentamos essa live. Pai, que o Senhor possa, Deus, abençoar vidas, Pai, estar abençoando o coração de cada uma dessas pessoas, Deus, que assistiu, Pai. Em o nome de Jesus, é isso que eu te peço. E já. Deixa eu acertar aqui. Pessoal. Ai, meu Deus, cortou a oração? Cortou. Me perdoem, é que eu fechei os olhos. Ai, meu Deus, a gente ainda tem... Mas cortou Segue, tudo? pode. Oi? Cortou tudo? Cortou só uma parte, pode continuar. Tá bom. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por todos que assistiram, Pai. Essa oração que eu fiz aqui, ela não foi anulada. Eu sei que o Senhor ouviu, eu sei que o Senhor está alcançando cada pessoa, meu Deus, que participou dessa live, ou que ainda vai ver. Em nome de Jesus, meu Pai, toda superficialidade, todo egoísmo, meu Deus, todo ego, todo eu venha cair por terra, meu Deus. E que nós possamos, meu Deus, Pai, conhecer e prosseguir ao Senhor, Pai. Esta é a minha oração, Pai, que essa pessoa não vai sair dessa live a mesma, mas que ela vai querer ter um aprofundamento maior com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Irmão, Amém. ó, muito Perdoa obrigada. aí, Deus gente, venha. porque eu não sou muito boa de live, eu fechei os olhos aqui e eu não sei o que aconteceu. Normal, faz parte, é ao vivo e a cores. Ao Faz vivo. parte. Tá ao vivo, gente. Isso faz parte. Eu gostaria de agradecer a Verdade. senhora. Vai ter sim, tá, pessoal? Acalmem os corações. Vai ter sim parte 2 que a gente vai fazer com perguntas e respostas, baseado em Ezequiel 47. Então, você lê lá, Isso. surgiu alguma dúvida, você não entendeu alguma coisa, então quer perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá ok? Perguntar ao vivo, mandar sua pergunta, que a gente vai responder você. Amém? Que Deus venha abençoar cada pessoa que assistiu. Deus abençoe sua vida, irmã, a vida do nosso líder nacional, pastor Márcio. Que Deus venha Amém. continuar dando direção, discernimento, sabedoria para conduzir essa